Olá, pessoal. Nós vamos continuar nossa aula. O nosso conteúdo ainda é falando sobre medidas de tendência central, só que nesse caso aqui nós vamos falar de medidas de tendência central para dados agrupados em intervalos. Nós já vimos as medidas de tendência central, moda, média e mediana para dados simples. Agora nós vamos continuar falando de média, moda e mediana, só que para dados agrupados em intervalos. O primeiro que nós vamos ver aqui é como calcular a média de dados agrupados. Pessoal, a média para dados simples, não sei se vocês lembram, você soma todos os valores e divide pela quantidade. Nesse caso aqui é parecido, só que por ser dados agrupados em intervalos, nesse caso aqui, ó, como é nesse exemplo aqui, ó, dados agrupados em intervalos, eu não sei qual é o valor, por exemplo, se é de 120 a 140, eu não sei qual é o valor. É um intervalo, 120 a 140. Aqui, 140 a 160, eu não sei qual é o valor. Então, para me encontrar a média aritmética desses valores, eu tenho que encontrar primeiro o ponto médio dos intervalos aqui, depois multiplicar pela frequência, para só depois dividir pela quantidade. Para vocês entenderem melhor, nós vamos resolver esse exemplo bem aqui, como encontrar a média aritmética nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte: considere os gastos mensais sobre o vestuário de uma pesquisa feita com 100 pessoas sobre seus orçamentos familiares. Aí está aqui uma tabela com gasto mensal, com vestuário tem um gasto mensal, os intervalos e a frequência absoluta. No gasto mensal nós temos intervalo de 120 a 140 reais, 25 famílias. De 140 a 160 reais, 26 famílias. De 160 reais a 180 reais, 24 famílias. De 180 a 200 reais, 15 famílias. E de 200 a 220, 10 famílias, totalizando 100 famílias, que foi as famílias pesquisadas. Agora, nós temos que calcular a média, moda e a mediana desses dados. Mas, nesse caso aqui, vamos começar pela média, que é o que nós estamos falando. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular o ponto médio de cada intervalo aqui, ó, de 120 a 140. Como é que eu calculo o ponto médio? Eu vou somar os extremos, 120 mais 140, e divido por 2. 120 mais 140 é igual a 260. Dividido por 2, nós temos 130. Logo, 130 aqui é o ponto médio da primeira classe. Segunda classe, 140 a 160. Para encontrar o ponto médio, nós somamos 140 mais 160 e dividimos por 2, que dá 150. Agora, do próximo, nós vamos fazer 180 mais, 160 mais 180 e dividir por 2, que vai dar igual a 170. Na próxima, nós vamos fazer da mesma forma, ó, 180 mais 200, dividido por 2, que dá igual a 380 dividido por 2, 190. E aqui, 200 mais 220, 420, dividido por 2, 210. E aqui está o ponto médio de cada um das classes. Ou seja, para a gente encontrar a média, primeiro nós temos que encontrar o ponto médio de cada uma das classes. Depois de feito isso, aqui para facilitar, nós podemos construir uma outra coluna, onde nós vamos fazer a multiplicação de cada frequência absoluta aqui pelo ponto médio da classe. Ou seja, no intervalo de 120 a 140, nós temos 25 vezes o valor do ponto médio aqui que nós encontramos, 25 vezes 130.
que dá 3.250. Aí aqui nós vamos fazer da mesma forma, vamos fazer a frequência, é por isso que eu coloquei, ó, FI, frequência absoluta, e PM, ponto médio. Então, nós temos que fazer a multiplicação da frequência absoluta pelo ponto médio. Logo, nós vamos fazer 26 vezes o ponto médio aqui, 150, dá 3.900. O próximo aqui vai ser 24 vezes o ponto médio, 170. 24 vezes 170, nós temos 4.080. Agora, nós vamos fazer 15 vezes 190, que é o nosso ponto médio. Vezes 190, 2.850. E agora o último aqui, 10 vezes 210, que é igual a 2.100. Pronto. E depois de feito aqui, nós vamos encontrar a nossa média. O que é como é que nós vamos fazer a média? A nossa média vai ser igual a soma, ó, esse símbolo aqui é somatório, de todos os valores aqui, ó. Tá vendo? De todos os valores aqui da multiplicação, dividido pela soma de frequência absoluta. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a soma de todos os valores aqui da multiplicação da frequência absoluta vezes o ponto médio. Então, vai ser, ó, 3.250 mais 3.900 mais 4.080 mais 2.850 mais o último valor aqui, 2.100. Nós somamos todos os valores e vamos dividir pelo somatório da frequência absoluta aqui, que no caso é 100, que é a quantidade de valores. Logo, fazendo aqui a soma, nós somamos 3.250 mais 3.900 mais 4.080 mais 2.850 mais 2.100. Isso tudo dá igual a 16.000. 16.180 dividido por 100. Corta 0 com 0, então nós temos aqui 161,8. Essa é a nossa média de gastos por família. Então, a nossa média aqui é 161,8 reais. Nossa média aqui que cada família gasta. Recapitulando aqui, o que fazer para encontrar a média de dados agrupados? Primeiro passo, nós vamos encontrar o ponto médio de cada classe, soma os extremos e divide por 2, 120 mais 140 divide por 2, 140 mais 160 divide por 2, 160 mais 180 divide por 2, 180 mais 200 divide por 2 e 200 mais 220 divide por 2. Esse é o ponto médio da nossa classe. Por que nós precisamos encontrar o nosso ponto médio? Porque dentro de cada um dos intervalos aqui pode ser qualquer valor entre o extremo inferior e o extremo superior. Então, como nós não sabemos qual é o valor, nós encontramos o ponto médio. Primeira coisa. Depois, nós acrescentamos uma segunda coluna, onde nós fazemos a multiplicação de cada frequência absoluta pelo ponto médio da classe. De cada um aqui, ó.
Depois de feito isso, para encontrar a média, basta somar todos os valores aqui da multiplicação da frequência absoluta pelo ponto médio e dividir pelo total da frequência absoluta. Então, nós somamos todos esses valores aqui e dividimos por 100, que era a soma da frequência absoluta, total. E fazendo a divisão, nós temos que a nossa média aqui é 161,8. Quer dizer, 100 famílias gastam em média R$ 161,8 por mês em vestuário.